Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Feliz Ano Novo Astrológico. Dá um tempinho para vocês entrarem. Oi, Dé, oi, Miriam. Oi, Thaís. Vamos chegando. Feliz Ano Novo! Hoje nós temos bastante coisa para conversar. A Lu, Irine chegando, bem-vindas! Oi, Vi, bom dia! Bom dia, Hemisfério Sul! Boa noite, Austrália! Vamos lá, vamos chegando. Já vou convidar a Vitória aqui que nós temos bastante coisa para conversar hoje. Espero que a internet dela. Aí. Bom dia! Uau, bom dia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, você tá me ouvindo bem? Tô. Vamos torcer para sua internet funcionar. Perfeita. Sim, deixa eu só conectar meu fone, só um minutinho, peraí. Tá bom. Bom, gente, vou iniciando aqui enquanto a Vi se prepara ali. Bom, essa live ela é muito importante porque tem muitas coisas acontecendo nesse momento. A gente está entrando num novo momento essa semana. Eu acho que é uma das semanas mais lindas, mais importantes do ano para a gente trazer algumas reflexões e para a gente saber o que está acontecendo. Ixi, que a Vi tá travando aqui para mim. Vamos ver se ela volta. Vamos chegando, vamos entrando, que a gente tem bastante coisa para conversar. Vi, voltou? Sim, tô te escutando. Ah, então tá bom, amiga, bem-vinda. Bom, eu tava falando aqui pro pessoal que a gente fez essa live, né? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muitas informações e a gente queria bater um papo, né, para trocar ideia sobre o que a gente está sentindo, para saber mais ou menos, né? Não vou falar em termos muito técnicos aqui, para a gente simplificar mesmo, mas para entender por que é tão importante, por que o dia de hoje, o dia de ontem tá trazendo tantas novidades, tantas energias que a gente precisa entender, né? Sim, amiga, tem muita coisa rolando, né? Sim, a Vi, fala, se apresenta um pouquinho aí, amiga, pra gente saber de você. Então, eu tô aqui no Brasil, eu moro na Austrália, sou terapeuta, e foi na Austrália que eu conheci a Mica, né? Que a gente se conheceu, se viu, fizemos muitos trabalhos juntas, viramos amigas também, e hoje estamos aqui batendo um papo. Então, dentro dos trabalhos que eu faço, os terapêuticos, é muito voltado aí com o trabalho com o feminino, com a expansão de consciência, através, né, de constelação sistêmica, através de Theta Healing, Reiki. Então, e massagem, né? Basicamente, esses são os serviços que eu ofereço. E muito voltado para o Maravilhosa. feminino, né? Já fiz todos. Já fez todos, né, amiga? Já conhece o pacote completo. Sim, sim. Inclusive, sou sua aluna de Reiki também, né? Com certeza. E Exatamente. aí, Sim, tá pode falar, friozinho amiga. aí, amiga? Você tá falando da Inglaterra? Então, é legal a gente falar, né? A gente se conheceu na Austrália, você está no Brasil agora e eu estou na Inglaterra, que é meu novo lar, pelo menos por agora. E é bem interessante isso, né? Porque a gente está vivendo essa parte. A Vi fez uma consulta comigo sobre astrocartografia, então a gente está vivendo realmente energias de vários lugares. E eu queria muito fazer essa live com alguém que tivesse no hemisfério sul, porque a gente está vivendo fases diferentes, né? Eu me sinto bem desconectada, na verdade, assim, das sensações que algumas pessoas estão vivendo, porque aqui tá, né? A gente está saindo de um inverno extremamente rigoroso e começando a florescer, e foi a primeira vez que eu vivenciei a astrologia, né? Ela foi canalizada no hemisfério norte, e eu sempre não entendi, assim, tinha algumas coisas que eu vivia no hemisfério sul
não linkava tanto com a astrologia, né? Principalmente no final do ano. Então, eu sempre tive esse questionamento dos calendários, né? De como aquilo estava Uhum. influenciando a gente. E também a localização do mundo, né? Então, é bem interessante você tá vivendo a sua experiência aí no Brasil, que é completamente diferente do que a gente estava vivendo juntas na Austrália e eu em outra fase agora. E eu acho que é isso que traz essa beleza e linka tudo isso com o trabalho de sagrado feminino que nós duas fazemos, né? Que também é uma das coisas que nos conecta bastante, terapeuticamente falando, né? Sim. Eu acho que vale lembrar também, né, que ainda é claro para nós duas, mas tem muita gente que me questiona também. Na Austrália, é a mesma temperatura, são as mesmas estações que no Brasil. Então, por isso a gente está aqui se conectando também, né? Então, Uhum, hoje você está experienciando a primavera e a gente está entrando no outono. Então, quem está na Austrália também, né? Está entrando no outono essa exato. semana. Exatamente, exatamente. E assim, eu, por exemplo, meu aniversário é em dezembro, né? Então, e é o signo de Capricórnio. E eu sempre experienciei um dezembro extremamente turbulento, porque sempre é verão, a gente tá assim desesperado pra fazer um monte de coisa, já tem Natal, já tem. Então, sempre foi uma coisa muito intensa meu aniversário. Eu nunca senti a energia de Capricórnio que todo mundo fala, né? Que é mais pra dentro, que é uma energia de trabalho, é uma energia completamente diferente o que a gente vivencia em dezembro e janeiro. Aliás, janeiro bate o peso, né? Porque janeiro a gente tá sempre geralmente com problema financeiro, preocupado. Extrapolou, né? Extrapolou no verão, no final do ano. É, a culpa vem, né? Então a gente segue um calendário que muitas vezes não favorece a gente, faz com que a gente não se entenda muitas vezes, né? Então eu acho que é interessante a gente trazer essa vivência, né? Essas filosofias e esses estudos para que a pessoa consiga se entender também, né? Principalmente a gente traz muito a vertente, a visão para o sagrado feminino, para as mulheres, para as nossas fases, mas é importante, mas isso serve para todo mundo, né? Para homens também, para independente de gênero, né? É um Também se conhecimento, entender né? é o conhecimento e a natureza, né? Com certeza. E Que aí eu acho legal. que tudo isso meio que se conecta, né? Tanto como as filosofias, os trabalhos que você faz, né? Que é voltado mais para uma parte mais do xamanismo também, né? Que você traz bastante essa conexão com as medicinas, né? Toda a sua experiência e o sagrado feminino. E aí é meio que conversa também com essa parte da astrologia, com os arquétipos, né? Tudo meio que se conecta. Eu acho que o nosso trabalho ele se complementa bastante, né, Mica? Porque eu trago essa coisa de mudança de consciência, mudança de forma de pensar, de crenças, né? E você vem com toda essa base de apoio aí da astrologia, das deusas, né? De trazer essa percepção mesmo das fases da lua, aprendi muito com você. Sobre como, né, a lua interfere no nosso ciclo interno e tudo mais. Então, é um trabalho que eu vejo que trabalha muito de mão dada, assim, também, né? Uhum. Com certeza. E muda tudo, né, Vi? Muda tudo até assim para o sentido de você marcar os seus clientes, até a sua forma de empreender, quando você tá conectada, entendendo o que está acontecendo fora, é muito mais fácil, né? Não fica mais, faz mais sentido, né? Faz muito sentido. E olha que lindo também, a gente está começando, né? A gente começou ontem um ano novo astrológico, foi dia 20, né? É dia 20 e 21, dia 20, né, amiga? O sol E entrou em Ares ontem. lua nova também, né? E eu falando aqui, tudo isso com você, tô passando pelo meu ciclo interno, novo ciclo que veio ontem também, assim, sabe? Então Olha tá só. tudo muito começando, né, do zero agora, assim. Não sei como é que tu tá sentindo aí essa energia de início, mas aqui, assim, parece estar muito latente, assim, uma vontade de começar várias coisas novas, novos padrões, novos hábitos. Enfim, como é que você tá percebendo isso aí também em você, Bom, esse start, né? sim.
Perfeito. Vou falar um pouquinho tecnicamente só para as pessoas entenderem o que a gente está falando, né? Então, assim, Aham. pela astrologia, o ano começa agora, né? Então, entra quando o Sol entra na constelação de Áries e todo ano muda, né? Então, aqui a Paty está falando dia 21 na Austrália, vai depender do fuso horário, da onde a gente estiver, mas é exatamente no grau quando o Sol entra no 0 graus de Áries. Então, é quando a gente começa um novo ano pela astrologia, né? Só que a gente tem vários tipos de calendário. O problema é que no calendário que a gente segue hoje em dia, os calendários de trabalho, o calendário nosso do dia a dia, a gente acha que o nosso começo de ano é dia 1º de janeiro. Uhum. Só que é bem esquisito, assim, a gente começar em dia 1º de janeiro, porque não tem nenhum calendário dos povos antigos, que eram os povos que tinham essa conexão com a natureza, né? Que observavam muito as fases. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? De entender que tem a fase de renascimento e tudo mais, a ciclicidade das coisas, a gente acha esquisito realmente o ano começar no meio do signo de Capricórnio, que é um signo de não é um signo de início, é um signo muito de resistência, de manter, né? De cultivar aquilo, batalhar por algo. E aqui no hemisfério norte a gente está assim no meio do inverno, assim, você não sente nem um pouco essa vontade de recomeçar. E aí o que que acontece? Na astrologia a gente estava vivendo ainda a vivência de Mercúrio, né? Porque foi um ano 2022 que foi o ano da regência do planeta Mercúrio. Então foi um ano extremamente cansativo mentalmente falando, um ano com muita velocidade de informação, né? Vocês vão Assim, melhorar agora, então? agora você vai adorar, porque o câncer aí vai florescer. Então, assim, a gente viveu de de 2021 a março de 2020, não, sorry, março de 2022 a março de 2023 agora, né? A gente viveu um ano regido pelo planeta Mercúrio. Então, foi um ano que foi muita informação mental e a gente pode estar se sentindo exatamente exausto mentalmente, né? Sim, E foi então, cansativo. muito cansativo, que a gente precisou filtrar. E eu acho que tudo meio que se conversa, assim, sabe? Porque nós estamos entrando na era de aquário também, que é um momento da gente se questionar mais. Então, não é a hora da gente, assim, ouvir tudo que falam. Ah, tem que todo mundo fazer desse jeito, abaixa a cabeça e faz, sabe? A gente tá perdendo essa coisa do discípulo, dos seguidores. Porque até foi uma coisa que eu percebi bastante durante o ano de Mercúrio, que muitas máscaras caíram, assim, sabe? No sentido de eu segui aquela pessoa, o que aquela pessoa falava, e agora ela tá falando outra coisa. Como assim? Não dá pra eu seguir ela, não é confiável ali. Aham. Eu percebi também que mudou muito, assim, o conteúdo que tá chegando até a gente, assim, sabe? Coisas que antes estavam em alta, parece que deram uma sumida. É, eu não sei pra ti, mas pra mim parece muito conteúdo de cura, de espiritualidade. E eu percebi, assim, que algumas coisas caíram mesmo, né? Algumas coisas, assim, saíram de moda, parece, né? Então ficaram somente, Aham. assim, as pessoas mais genuínas, as pessoas mais verdadeiras, comprometidas mesmo com a própria verdade. Aquilo que era supérfluo não, como é que é superficial, eu percebi, assim, que teve uma mudança e que agora tá vindo outro conteúdo, assim, né? Mais à tona, mais à superfície. E a gente teve que usar muito nosso discernimento, eu acho, também nesse ano de Mercúrio, porque era tanta informação. Então, assim, o legal de hoje em dia da modernidade é que a gente tem informação, porque aí a gente não é tudo que falam pra gente, ah, toma esse remédio. Antigamente, tá bom, o que que eu vou fazer? Vou tomar esse remédio. Agora eu já vou lá nas redes sociais, eu já vou no Google falar, não, mas esse remédio não é bom, na verdade, mas essa pessoa teve uma experiência que Não não foi boa. reclame aqui, né? É, a gente tem toda essa modernidade para dar o apoio pra gente, mas ao mesmo tempo, se a gente for ler e a gente for ver todo mundo que tá falando em rede social, dando, né, mostrando aqui uma maestria na rede social, na verdade não é bem assim, né? Então a gente teve que começar a ver que falar, nossa, tem muita coisa contraditória também. Então, eu acho que a gente foi muito bombardeado de certo, errado, bom e mal, né? Essa dualidade nesse ano de Mercúrio.
E foi a hora que a gente teve que começar a falar, não, pera, calma, para eu sobreviver, eu não ficar louco aqui, eu vou ter que usar o meu discernimento, né? Eu É, vou ter que. usar a intuição, né? Eu senti que esse ano de 2022 ele veio para dar um fortalecimento mesmo, assim, na tua verdade interior, né? Então, quando a gente Uhum, está firme na nossa verdade interior e escuta uma outra verdade, porque o que o outro traz é verdade para ele também, né? A gente consegue ver se, pelo menos, né? Eu aprendi assim que ficou mais claro de perceber, oxa, isso aqui me representa, isso aqui não me representa, através do sentir mesmo, sabe, Mika? porque as palavras são bonitas, né? As palavras, o marketing tá bonito ali, tá bem trabalhado, mas Exato. tá faltando uma essência, né? Tá faltando a autenticidade, eu acho. Com certeza. Então, acho que, né, eu acho que quem estava atento, assim, conseguiu refinar mais essa coisa da intuição, essa coisa do coração mesmo, de estar centrado, né? Claro que às vezes é meio confuso que esse monte de bombardeio de informações a gente voltar para o centro, né? Então, é sempre um exercício de voltar para o centro, de, não, peraí, sabe? O outro tá falando, mas isso não tá, meu coração ficou acelerado, né? Esse perceber mesmo, até Isso, às vezes fisicamente, né? Quando totalmente. recebe uma informação. Concordo, concordo. E assim, eu acho que isso é uma preparação incrível para um ano da Lua que nós estamos entrando agora. Então, sim, nós estamos o Sol entrou em Áries, então a gente vai sentir essa força de recomeço, apesar do hemisfério sul estar entrando num momento que a gente vai, eu vou usar a análise, né, das deusas para vocês entenderem melhor essa parte. Mas apesar do hemisfério sul estar entrando num momento que é assim para reflexão, porque o outono traz um momento de reflexão, existe uma energia aí de começo, de iniciar algo, principalmente de coragem, né? Porque o Ares, quem convive com ariano aí, ou com alguém que tem Ares forte no mapa, é essa energia de eu vou na frente, eu estou indo, eu tenho coragem, eu confio em mim, né? É uma autoestima, assim, que poderia encapsular. Todos precisamos um pouco, porque o Ares tem essa energia de coragem e assim, são as pessoas, são os pioneiros, né? Então o Ares tem tudo a ver energeticamente de começar, de ser o que dá o start nas coisas, e não o Capricórnio, que o Capricórnio não é, que é a energia lá de janeiro, né? Capricórnio tá sustentando o que foi criado aí o ano todo, mas ele tá no meio ali. Ô, Mika, você sabe que, tipo assim, questão de astrologia não é o meu forte, né? Mas o que eu tenho percebido, assim, eu tenho ingressado numa jornada com uma amiga para fazendo uma mentoria, né, de astrologia, mas claro que não é com o objetivo de me tornar astróloga, mas sim de ter conhecimento, de me entender também. Perfeito. Mas tá muito no início, assim, a jornada, mas o que eu tenho percebido é que quanto mais eu estou no meu centro também, mais e acompanhando o aplicativo da Lua, né? Exato. Mas eu consigo perceber, assim, essas alterações na gente, em mim mesma, assim, né? Alterações de humor, alterações, assim, de tudo, assim, né? Emocionais, de energia física. Então, é isso, assim, o que eu tenho percebido ontem, por exemplo, eu não sei que horas que entrou em Ares, mas assim, ontem à noite eu tava explodindo. Pra mim é muita energia, né? Aí eu tava assim dentro de casa, falei, gente, o que que tá acontecendo que eu tô assim querendo correr uma maratona agora às 9 da noite, sabe? Aqui no Brasil. E aí, claro, eu não fui, né? Não fui fazer isso porque era noite, questão de segurança e tudo, mas era um momento que se fosse durante o dia eu me sentisse segura, eu estaria correndo, movimento e ação, assim, né? Então eu imagino que foi bem momentos assim que a energia diária estava forte aí sobre a gente, né? Nesse start, esse início. O conhecimento liberta, né, Vi? Uhum. Então, assim, você saber, eu acho que todo mundo deveria entender isso, não é uma coisa, ainda mais hoje, porque eu acho que essa era de aquário, ela tá trazendo esse empoderamento que a gente tem as informações para nós, a gente não precisa de um guru para falar nada pra gente, então é legal você conseguir usar isso tanto no seu trabalho, né, para saber quando é a melhor época para
marcar um cliente, para você entender, né? Não tô ficando louca, por que que eu tô 10 da noite aqui com vontade de sair correndo, né? É interessante a gente saber o que tá acontecendo, porque a gente vai sentir mesmo essa diferença. E é triste, porque na nossa sociedade a gente sente que precisa estar sentindo isso dia 1º de janeiro. E aí troca o ano e a gente tá se sentindo péssimo. E Aham. sente que, poxa, por que que eu não, que, né, não tá andando minha vida aqui? E por que que eu não tô começando nada agora em janeiro, minhas metas? Então, quando a gente trabalha essa parte energética, óbvio que hoje em dia a gente tem um monte de coisa, né? Vamos traçar metas, lei da atração, tudo isso existe mesmo, mas quando a gente faz essas ações alinhadas com o movimento do céu, que é um conhecimento extremamente antigo, muito, muito, muito antigo, faz com que a gente vá com o fluxo, não contra ele. Então, assim, não adianta eu plantar, igual a gente fala, vou plantar a semente na lua cheia. A lua cheia é momento de colheita. Então, eu tô lá plantando, não, vai dar certo. E a vida tá falando, não, agora é hora de você colher, na hora de você plantar. Então, assim, é isso que a gente fica fazendo, a gente fica indo contra a correnteza. E quando a gente percebe, não, calma. Eu não tô produtiva hoje. Vamos observar a lua, vamos observar a minha fase, vamos observar o que está acontecendo fora, que está me convidando para agir dentro, né? Para a gente conseguir usar essa força a nosso favor e não ir contra, né? Sim, com certeza. Faz muito sentido, Mica. Porque senão a gente gasta muito mais energia, né? E as coisas assim, a gente não tá aqui, né, no planeta Terra para ficar nadando contra a maré, né? Para ficar gastando energia. A gente tá aqui para viver essa experiência de uma forma leve, de uma forma alegre, para que a gente possa criar conexões, que a gente possa realmente ser feliz aqui, né? Então, assim, todo esse autoconhecimento ajuda no dia a dia, na prática, a gente não gastar energia em outras coisas, né? Sim, Então, colocar energia naquilo que realmente vai nos dar bons frutos, realmente que vai nos isso. levar a algum lugar, né? A favor da correnteza e tudo mais. Exatamente. Ó, a Luana falou aqui, tenho tentado aprender com isso e não me afundar na energia do outro. E a Dé falou, astrologia é perfeita. Isso. Eita, a VIP caiu aqui. Deixa eu chamá-la de novo. Vi, volta aí que você caiu aqui pra mim. Mas é realmente isso, Lu. A gente entender o que está acontecendo com a gente faz também com que a gente não interfira no processo do outro, porque o outro está vivendo outra fase. Muitas das pessoas não estão conectadas com essa energia, não estão entendendo o que está acontecendo e estão muito presos a esse calendário tradicional que a gente vive, que não necessariamente favorece a gente, não favorece principalmente a energia feminina, que é cíclica. Então, para nós mulheres, é mais importante ainda saber o que está acontecendo. Vi, não tô conseguindo te chamar aqui. Tá falando que você tem que fazer uma atualização, acho. Deixa eu ver aqui. Se você conseguir se convidar para voltar, você me avisa aqui, senão eu vou falando. Estou super empolgada para esse ano novo. Sim, sim, é interessante. Olha só, o que eu tenho para falar um pouco Vi, tá falando que você precisa fazer uma atualização para você voltar. Você consegue se convidar aqui para voltar comigo? Porque eu não tô conseguindo te chamar. É importante, né, que a gente vivencie todas essas fases. Então, assim, eu estou saindo agora de um inverno rigoroso e pela filosofia, pelas deusas, né, quando a gente fala das deusas nas fases do feminino, vou falar então, Plutão e Saturno. Tá, Vi, eu vou falando aqui. Quando você voltar, você entra aqui, você me chama. Então, assim, quando a gente tá saindo agora, né? Aqui no hemisfério norte, a gente tá entrando na primavera. E no hemisfério sul, vocês estão na preparação aí, na entrada de
outono. Então, ontem nós tivemos o equinócio. O que que significa o equinócio, né? Teve esse alinhamento entre o dia e a noite, que é o alinhamento entre o Sol e a Lua, que é considerado, né? O Sol, a energia masculina, e a Lua, a energia feminina. Então, nesse alinhamento, nessa preparação, tanto a primavera, que a gente tem esse alinhamento, saindo de um momento que foi muito rigoroso, muito tenso no sentido de introspecção, e quando a gente fala de lua, a gente fala do feminino. Nós vamos todos vivenciar um ano regido pela lua. Então, esse ano, sim, vamos ter que olhar para um lugar que a gente não gosta, porque a lua, ela é a energia feminina e ela é relacionada ao inverno, né? Então, a escuridão, a energia da noite. E o que que a gente tenta evitar hoje em dia? A gente quer fugir do frio, a gente não gosta do frio, a gente sente um desconforto nas nossas emoções, é o lugar que a gente não se sente, que a gente precisa interiorizar. Aqui, deixa eu ver. Acho que deu certo eu vir voltar. Ai, voltou. Deu certo. Voltei pelo meu celular, vamos ver se Ai, funciona. que bom, amiga. Então, eu tava falando aqui, assim, que tem bastante coisa que estão pedindo pra gente conversar aqui, mas eu tava falando sobre, primeiramente, para entender essa questão do inverno, né? Porque vocês vão entrar no outono, na questão lunar, e como é um ano regido pela Lua, nós vamos ter que olhar para o feminino, porque a energia lunar, ela é a energia feminina. E ela é relacionada com a noite, com a escuridão, com as emoções. E ela é relacionada com o inverno também. Então, aqui no hemisfério norte, a gente teve o inverno muito rigoroso, que é onde a noite foi maior que o dia. Então, o sol se punha 4 da tarde. 4 da tarde, gente, escuridão. Ia voltar só 8h30, 8 da manhã. Então, foi um momento que a gente precisava, que a gente viveu muito essa energia de introspecção, que é o feminino. Que o feminino, ele representa a lua, Sim. o frio, né? Essa parte aí que a gente não é muito confortável de olhar. Então, quem está no hemisfério sul agora, tá vivendo uma preparação, o outono é uma preparação, porque a gente, quando tá no equinócio, tem esse equilíbrio entre o sol e a lua, que teve ontem, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Essa semana tá muito intensa, assim, essa coisa de novidade, de trazer novos caminhos se abrindo. Então, eu gosto de ritualizar, porque é muito especial. E os povos antigos, eles estavam sempre pedindo para a gente olhar para essas datas, porque todas as pirâmides do Egito, a Stonehenge aqui, né, todas essas construções antigas, elas pedem para a gente olhar para o céu, todas elas fazem alinhamentos com o solstício, tem a ver com o equinócio, essas datas são extremas, eles sabiam a importância dessas datas, muito mais do que a nossa data lá do 1º de janeiro. Então, existe uma mudança energética muito grande acontecendo. E é importante a gente saber dessa mudança energética acontecendo, né? Porque é aquilo que a gente falou. Aí a gente não luta contra tudo isso, né? A gente vai Sim. navegando junto. Interessante, Mica. Não tinha feito essa associação, né, de que 2023 seria regido pela Lua e seria um momento de olhar para o feminino, porque se a gente for fazer uma análise maior, macro, né, o mundo ele precisa do feminino, né, para ele voltar para o eixo. A sociedade está precisando de um olhar mais amoroso, de um olhar mais cuidadoso para consigo, para com o outro, né? A gente teve aí uma ia falar terapia, não, como é que é o nome? Pandemia? Desculpa, gente. As palavras na minha cabeça sempre fogem. O peixe, eu com a lua em peixes aqui também ajuda muito. Meu ascendente em peixes, né? Vou colocar a culpa no ascendente. Mas a gente teve a pandemia que foi uma forçada, né, de barra para a gente fazer isso, mas eu não sei se a gente aprendeu todas as lições, né? Então, né, foi um grande chacoalho no mundo, mas pelo que eu tô sentindo, assim, de tudo isso que tá falando, parece que agora vai voltar de uma maneira assim mais, né, de colocar a gente no eixo.
de olhar, de se tornar mais feminina esse mundo, até porque, né, é a mãe terra onde a gente vive, né? A gente não tá exatamente. no pai terra, então é o quanto voltar para essa essência, né, da própria casa onde a gente habita é importante para gente evoluir aí, né, para a gente ter uma vida melhor mesmo. Exato. E tá tudo conspirando para essa parte, né? A Luanda pediu para eu falar aqui sobre Plutão e Saturno. Eu não vou entrar tanto na parte técnica, porque exatamente por a gente estar vindo de um ano de Mercúrio, onde tudo é muito informação, você fica até confuso. Eu faço uma parte mais do sentir, né? Como tudo isso se conversa. Então, assim, a gente tem a Uhum. entrada de Plutão essa semana em Aquário, que não é um movimento que aconteceu há mais de 200 anos atrás. Então, ninguém que está aqui vivo vivenciou isso antes. E acontece essa semana. E a gente vai ter uma amostrinha grátis por 2 meses dessa energia, porque a gente ainda não está preparado, não estamos preparados para essa conversa. Para sentir a energia de Plutão, a gente vai ter que meio que integrar, porque isso é uma mudança geracional, né? Então, as almas que vão vir para a Terra depois dessa entrada de Plutão em Aquário, elas vão mudar uma geração, né? E essa Uhum. energia de Aquário, ela é exatamente isso, de não ter mais os gurus, de você questionar as coisas, questionar o sistema, buscar autenticidade. É uma coisa mais de direitos iguais, né? De inclusão. Então, tem muitas transformações para ser feitas que esse trânsito vai demorar e depois que ele ingressar direto, né, em Aquário novamente, vai ser lá em janeiro de 2024. Então, a gente tem essa mudança essa semana por 2 meses, depois ele volta para Capricórnio e aí a gente vai ter 20 anos pela frente para conseguir sentir tudo que Plutão tem para nos ensinar e transformar em Aquário. Tá, não entendi direito, amiga. Aquário vem essa coisa mais do coletivo, né? De pensar no todo e tal. E o que que o Plutão faz mesmo? Plutão vem transformar, Plutão Transformação. vem transformar, vem mostrar o que tá errado, o que precisa ser mudado, vem mexer com as estruturas mesmo, né? O Ah, Plutão, ele é morte, renascimento, ele vai mostrar o que tá ruim nessa forma, traz também essa necessidade da gente se responsabilizar pelo planeta, porque o Aquário traz a parte da sustentabilidade, da comunidade, uhum. né, de nós do coletivo. Então, esse é um ponto, né, que nós já sabemos que nós precisamos trabalhar. O Saturno entrando em Peixes por 3 anos, também trazendo essa responsabilidade energética, responsabilidade espiritual, que a gente precisa olhar para essa questão como uma questão de responsabilidade mesmo, né? Então, não é bonitinho hoje, não é luxo você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional e espiritual. É algo que ou você faz, ou realmente fica difícil, ou Uhum. tem um. E quando Pode falar, amiga. que ele entra? Não, quando que ele entra em Peixes, Já entrou, Saturno já entrou. já estamos lá, Ah, já estamos lá. porque é interessante que a gente está no ano 7, né? Que é um ano da. Número 7 é o número da espiritualidade também, né? Então, como tudo trabalha junto, assim, né? Tudo Sim, a gente consegue exatamente, unir tudo se vários pontinhos. conversa. É, Uhum. é. De várias filosofias diferentes. Então, por que que assim? Aí a gente pensa também, estamos entrando agora num ano lunar, então tudo meio que conversa, porque é a volta do feminino, essa necessidade de ter esse inverno interno, de você não ter medo da escuridão, de você não ter medo das suas emoções, de você cuidar das suas emoções, se nutrir. Tudo que a gente Uhum. falava aqui, que a gente vem falando do sagrado feminino há tanto tempo, os terapeutas vêm falando há tanto tempo, agora é a realidade, vai ter que ser a realidade. Uhum. É aquela coisa de entrar na intuição, né? Que nem intuição de mãe, nunca falha, né? Então, é a gente se conectar com essa anteninha também, né? Interior, assim, né? Do sentir, do confiar na gente mesmo, do confiar no nosso futuro também, né? Saber que a gente tá fazendo a coisa certa ou não. Se não, né? Saber por que caminho ir, né? Sem a necessidade Sim. de aprovação do outro. E eu acho que foi uma preparação, aquilo que a gente estava falando do ano de Mercúrio, onde a gente teve que achar o discernimento. Agora
é muito mais o sentir, assim, saber que o sentir é uma bússola, é um guia para nós. E é importante a gente entender nossas fases. Como a gente vai viver um ano lunar se a gente não se conecta com essa energia, né? De que lua que tá acontecendo, que lua interna eu estou vivendo, né? O que a natureza tem para falar. Então, é bonito porque esses povos, os povos antigos, eles eram como eles viviam, né? Então, tanto a gente sempre fala aquela frase, o futuro é ancestral. Uhum. Então, e hoje a gente só tem esse conhecimento todo da astrologia porque as nossas ancestrais, elas lutaram para manter isso daí, porque era muito. Antigamente era um ocultismo isso, né? Não era disponível para todo mundo. E hoje aqui tá lá, todo mundo falando, tem todo mundo tendo essa liberdade de expressar, de entender, cada um tendo esse conhecimento, usando para si. E antigamente não era um conhecimento disponível. É, é, iniciou-se sendo disponível, né, amiga? Porque se a gente for estudar um pouco aí, né, da história da humanidade, tem muito disso, né? Como você falou ali, das questões das pirâmides, dos monumentos, né, que foram construídos, enfim, né, da própria natureza. Mas eu não sei onde que a humanidade se perdeu aí, que acabou ocultando essas informações e agora está ressurgindo novamente, né? A Sim, gente também sim. faz muito sentido, né? A pirâmide sendo aquele lugar, os alinhamentos dos astros e tudo mais. E todos se Então, conversam. Você vê que são lugares diferentes no mundo, mas todos eles estão falando a mensagem parecida, que é a mesma coisa que você falou. É um ano de Saturno, responsabilidade espiritual, e na numerologia é um ano 7 que também fala a mesma uhum, coisa. Então tem várias informações falando, se conversando para falando, gente, ó, é isso que a gente precisa olhar agora. É esse ciclo que nós estamos vivendo juntos. Hemisfério norte ou hemisfério sul tem de uma certa forma, a gente está indo para o mesmo caminho. com certeza. Não tem separação, né, amiga? Não, a gente está vivendo estações diferentes, estamos em lugares, né, geográficos diferentes, mas não tem separação, né? O mundo é perfeito do jeito que é. Então, é esse equilíbrio, né? Não sei se Exatamente. você está experienciando Exatamente. agora a primavera, né? Para realmente a roda ficar girando. Imagina se o mundo inteiro tivesse ali, né? Só no outono agora, ou só na primavera. Então a gente está fazendo a roda girar mesmo, né? E é importante viver todas essas fases, porque hoje em dia, a gente, como esses povos antigos, eles tinham essa sabedoria, e eles sabiam essa sabedoria para poder, eles olhavam o céu, né? Não tinha televisão, não tinha nada. O que eles faziam era olhar o céu, porque era a forma que eles conseguiam se localizar. Então, eles sabiam essas sabedorias, né, da lua, das fases da lua, a hora de plantar, a hora de colher, essa preparação que eles faziam. Então, é interessante, porque essa forma de celebrar, né, dos povos do paganismo, dos celtas, que são esses povos, dos wiccas, da bruxaria natural, do xamanismo, né, todos eles têm essas coincidências que é essa forma Uhum. de entender a natureza, de viver em comunhão com a natureza. E eu acho que isso é uma das maiores problemas da vida moderna hoje, que a gente não se sente parte da natureza, mas nós somos. Então, Exatamente. eu acho que isso é uma coisa também que Plutão em Aquário vai trazer. Essa Uhum. modernização, mas nós ainda somos mamíferos. Nós somos os filhotinhos dela, né? Como é que a gente vai? A gente não vive de comer pela internet, né? Assim, a tecnologia ela pode ser maravilhosa, mas nosso corpo ainda é ancestral, nosso corpo ainda tem as nossas necessidades básicas, nós ainda somos bem, nós temos as nossas necessidades, não tem como a gente fugir da natureza. E essa desconexão tá deixando a gente doente. Uhum. E às vezes assim, às vezes eu paro para refletir assim, né, o quanto a gente, no geral, julga, né, que esse povo que ainda é conectado com a natureza, né, os indígenas, os aborígenes na Austrália, quando eles são primitivos, né, e tem um olhar assim de inferioridade para os povos originários, enquanto na verdade eles se sentem, né, um só com o lugar onde a gente vive, né? Com o lugar, né? Onde nos deu a luz, nos deu vida, nos dá sustento, nos dá tudo mais. Então, é esse caminho de volta que a gente precisa fazer, né? Sim.
Exatamente. E quando você vai parar para estudar as pirâmides do Egito, o Stonehenge aqui, os monumentos antigos de Malta, da Turquia, você sabe que é uma tecnologia extremamente avançada. Na colonização dos aborígenes também, eles tinham uma forma de viver sustentável que era extremamente avançado. Eles sabem como lidar com as queimadas que tem na Austrália constantemente, né? Então, assim, é primitivo ou a gente que tá, assim, extremamente desconectado. Muito superior, né? Exatamente. E não conseguindo aproveitar o melhor desse lugar aqui, porque se a gente não a gente sente tanto sofrimento, tanta desconexão, tanta dor, se sente sem propósito. E até a Lu, a gente estava conversando, né, a Luana que tá assistindo agora, que é um momento tão importante energeticamente, tem tantas pessoas se sentindo ainda tão perdidas, tão assim, o que eu tô fazendo aqui? E quando no universo está acontecendo uma movimentação aqui falando, olha, agora é a sua hora, né? De entender que você não tá aqui por acaso. Ninguém tá aqui por acaso, né? A gente tá aí com uma. A gente teve uma grande oportunidade, né, de estar aqui agora, nesse momento na Terra, né? Então, assim, existe propósito de a gente estar aqui. É, de vez em quando eu recebo assim, gente, eu não sei o meu propósito, tô perdida e não sei o quê. Nosso propósito aqui é viver, né? É viver, é servir, né? Não são coisas mirabolantes, né? Uhum. Fora do que a gente não sabe fazer. Então, é se alinhar com essa anteninha interna de achar a felicidade, achar a leveza dentro do que você sabe fazer, dentro do seu círculo, dentro da sua família, dentro, né, de onde você está morando, do seu país, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, né? Sim. E a gente tá sempre buscando algo fora, né? Que explique, que dê um porquê, que seja algo gigantesco precisa ser feito, mas eu acho que nesse ano lunar a gente vai ver que o básico, né? A essência é realmente o que é importante, essa conexão. E não ter medo de mergulhar fundo para achar essa essência. Porque é um processo, né? Não é uma coisa essa liberdade de você viver o simples não é fácil hoje em dia, né? É um caminhar. É um caminhar, né? Toda uma desconstrução, né, de tudo que a gente aprendeu, né, até agora. Né? Então, enfim, não é fácil assim, ir contra essa maré, né, da sociedade. Mas é possível, né? E quando a gente consegue se alinhar com esse caminho, né, é libertador, porque é mais leve, é o natural, né? É o natural. É o É o natural. E se natural. tantos povos antigos seguiam e tem assim um conhecimento que está disponível para gente hoje, foi uma das realizações que eu tive quando eu fui aqui no chakra cardíaco do planeta, né, na Inglaterra. Uma das realizações que eu tive foi durante uma meditação. Foi exatamente isso, que elas lutaram tanto, né? Pensando mais nas sacerdotisas, nas mulheres, né? Porque foi o feminino que eu fui estudar ali. Elas lutaram tanto para passar esse conhecimento adiante, e hoje em dia a gente tem tudo, a gente tem essa liberdade para falar, a gente pode viver dessa forma, a gente tem escolhas para ser feita. Então, é como se fosse assim, não um dever nosso nem nada, mas é uma forma de agradecer, de honrar tudo que lutaram, tudo que foi feito antes de nós, para hoje a gente estar chegando aqui com tudo pronto, né? Com tudo assim. E você falou uma coisa assim, né, de honra a tudo que aconteceu antes também, né? Tem muita coisa assim que também não foi legal que aconteceu antes, mas que se não tivesse acontecido a gente não estaria aqui, né? Então, Exato. independente do que aconteceu, né, como tinha que acontecer. Então, além, né, desse processo de honra, é um processo de aceitação também, né? Total. Um processo de E a aceitação aceitação. do presente também, né? Porque aqui nós somos os ancestrais nós somos os próximos ancestrais. É Então também verdade. tem muita coisa que não consideramos boas agora, mas que são necessárias para esse processo de transformação, né? Acontecer, né? Nós somos a ponte, né, da nova geração aí que tá acontecendo, né? E assim sucessivamente. Sim, A Lu falou um negócio aqui legal, que entender que a maioria das respostas está no simples sempre auxilia ela muito, né? Essa compreensão de sim. que
Tá no simples. Tá no simples, Tá né? A no simples. simplicidade, né? A gente é que complica. Com certeza. Eu queria trazer um pouquinho, amiga, a questão da deusa, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito Sim, a tô gente curiosa. ilustrar tudo isso, né? Porque tem a deusa Perséfone, que ela é uma deusa grega, e que ela é Aham, muito legal pra gente entender essa analogia de outono e primavera. Porque ela é a deusa do já submundo, né? percebi. Então, Aham. quando a gente fala de chakras, que eu gosto de analisar com chakras, com as deusas, ela é muito a deusa do terceiro olho, né? Que é da intuição. E eu acho que é muito legal, porque é muito essa energia peixes, câncer, escorpião, que são signos de água, e a Uhum. gente se conecta muito com isso, porque nós duas temos bastante água no mapa. Essa deusa, ela navega, né? Ela vai para o submundo, que é o mundo do inconsciente, que é o mundo da intuição, que é o mundo espiritual, e ela vem para a Terra de novo. Então, o que que acontece? Quando ela vai? Ela vai no outono, ela se despede da vida dela, na vida que ela vive, né, da mãe dela, da família dela, e ela vai, ela mergulha no submundo, ela começa a voltar, fazer esse caminho de volta para o submundo no outono, que é quando o que vocês estão entrando agora. E ela sai desse submundo na primavera, Uau. entende? Então ela Uhum. é o que a maioria de nós, assim, que eu acho que a maioria das pessoas que nós temos aqui, assim, que seguem o nosso trabalho, elas têm ela já tem um perfil de não se encaixar, de querer se entender, né? De estar buscando uma conexão. Então, eu acho que é muito, assim, pra mim, isso me liberta, porque da onde eu vim, do jeito que eu fui criada, não tinha essas informações pra mim e eu me sentia um peixe fora d'água. E acho que Sim. não sou a única, né? Né? Então, essas informações, assim, que foi uma coisa que eu fui atrás porque eu sempre gostei de mitologia, eu sempre gostei de história, eu sempre quis entender essa parte. Então, quando eu entendi essa filosofia, essa parte da mitologia grega, que eles eram pagãos, né? Que eles tinham essa religião, paganismo, né? Da onde vem todas essas filosofias, e aqui na Inglaterra eu tô conseguindo ter mais contato com isso, porque são os povos originários daqui também, né? Os celtas, Uhum. eles, na verdade, o que eles tinham que também tem muito, conversa muito com as religiões de matrizes africanas, que era essa conexão com a natureza. Então, assim, Uhum. para eles, lua era uma deusa, sol era um deus, chuva era um deus, mar, né? Assim, para eles era isso, né? O deus e deuses deles era isso. E no Os hinduísmo elementos. também tem Uhum. deus de tudo quanto é jeito, né? Deusa pra tudo. Então era muito legal esse equilíbrio do masculino e feminino que tinha, Uhum. que é bem essa energia do equinócio agora que vem, ó. Os dois são importantes, né? O sol e a lua são importantes, mas vai ter um momento no ano que você vai entrar na lua mesmo, que é essa ideia aí da deusa Perséfone, que ela vai pro submundo, que ela vai lá no interior mesmo dela, no interior do subconsciente, aonde dá medo, aonde é incerto. Só que quem gosta dessa parte espiritual adora essa parte. Sim. Quem gosta de Amiga, ir lá. esse ápice seria o inverno, então? De ela Isso. chegar no. Entendi. Que é da onde eu tô saindo agora. Aí ele já começando a se preparar para chegar. Exato. Só que esses povos antigos, eles se preparavam para fazer esse processo. Eles não iam assim, tipo, ah, tá. Tanto que o outono é uma preparação. Sim, Eles não iam direto não, agora vai lá, assim, vai com tudo. É importante ter essa preparação. E é isso que a gente perdeu e que faz que a gente fique no sofrimento, porque a gente sente, nossa, eu preciso estar sempre em alta, sempre produtiva, sempre arrasando aqui na rede social. A gente não se permite viver as nossas fases. total. Uma cobrança externa muito grande que a gente se permite guiar, né? Ser guiada por, em vez de normalmente voltar aqui, né? Sim. E esses Amiga, Pode falar, não, amiga. pode falar, pode continuar. Depois eu E falo. eu acho que é interessante que o que eu queria mais trazer com isso, né? Então, assim, quando agora ela tá na minha fase aqui, ela tá saindo desse submundo, ela foi lá no inverno, que foi bem punk, e voltou, e agora ela tá querendo vida, Florescer, florescer, que aqui a gente né?
comemora a fertilidade, né? Que na verdade a Páscoa, ela era um feriado, era uma celebração da Ostara, que é a deusa daqui que a gente está celebrando agora com a entrada do equinócio de primavera, que é a deusa da fertilidade. Então, na verdade, o ovo, o coelho, né? Se você for estudar os arquétipos, são arquétipos de fertilidade, e é daí que veio a Páscoa, né? Daí que é bem antes de Cristo, né? A história. Então, aqui agora a gente está dando luz aos sonhos, mas para a gente conseguir dar a luz, a gente precisa entrar nesse lugar de introspecção, às vezes, né? E o outono, nesse caso, para vocês, vai significar a gratidão, você olhar, poxa, tudo que eu Legal. consegui dar à luz nesse momento. E agora, o que eu quero daqui para frente, né? Assim, o que eu não quero, porque o inverno vai ser esse momento para os celtas, o inverno é o momento mais importante do ano. Uhum. Porque é a hora que a gente vai se reorganizar para plantar sementes, para plantar as coisas para entender qual que é quais são os recomeços. Porque a gente fala, vamos recomeçar, recomeçar. Só que no nosso sentido, assim, recomeçar é o quê? Eu preciso lançar alguma coisa nova, eu preciso mudar, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso dar mais um passo, sempre é mais, né? E às vezes o recomeço que a gente precisa é assim, não, eu quero viver um ano mais de introspecção, né? Assim, são cada um com o seu recomeço, né? Sim, sim, seu desacelero. Não sei se existe essa palavra. O Amiga, recomeço que é pra mim não é pra você, né? Assim, cada um é encontra diferente. sua própria forma, né? Às vezes é pegar um respiro, às vezes é realmente reformular, né, novos hábitos, a forma que você quer ver o mundo. Mas tudo isso é um processo mesmo, né? Acho que o inverno ele fala sobre essa maturação, né? Onde a Isso, gente vai ali, perfeito, amiga. é o espacinho ali para estar chocando, né? As coisinhas crescerem. Tu falou ali em algum momento assim sobre a conexão, né, com o povo africano e tudo mais. E eu tive a oportunidade de passar praticamente todo o verão na Bahia, aqui no Brasil, né? Eu fui em dezembro e voltei agora, início de março. E o quanto isso é muito latente lá, né? Então, eu tive a experiência aí de viver o verão, assim, realmente num lugar onde tem essa conexão com, né, essa devoção aos orixás que eles falam, né? Mas aos elementos da natureza, tem um cuidado, assim, tem uma consciência, né? O que que é o mar, o que que são os animais, o que que é o sol, o que que é, né, a terra, o que que é o chum, né, a cachoeira. E foi muito interessante, assim, vivenciar isso, sabe? Né? Eu senti que foi um espaço de reconexão e olhar, né, para todos os elementos realmente como deuses, assim, coisa que antes por mais que eu tinha um entendimento sobre a importância de cada um na nossa vida, assim, eu não fazia essa associação com os deuses, sabe? Então foi muito especial, assim, essa experiência É também. muito lindo. E a gente se sente pertencente, né? Porque, assim, eu, pelo menos, assim, aqui na Inglaterra, eu não me sentia pertencente quando eu cheguei. E eu acho que eu nunca me senti pertencente a nada na minha vida. Eu sempre fui mudando e tudo mais. Mas quando a gente começa a entender essa importância, algo a mais, assim, se sentir em Uhum. união com a natureza, que é o natural nosso, é uma sensação de libertação, porque primeiro que a gente tem o conhecimento, que a gente tinha falado, né, que realmente liberta, mas a gente começa a ver o sagrado em tudo, a gente começa a sentir realmente gratidão, a gente começa a entender que o porquê de cada estação, o porquê de cada coisa, a gente para de reclamar muito, né, e lutar contra o fluxo, porque traz muito sofrimento, muita resistência, né? Demais. E aí, exaustão, né? E aí ninguém consegue pensar direito, né, à medida que isso vai tomando uma proporção gigante, vai explodindo, né? E virando guerras e tudo mais. Sim. Então, é isso, amiga. Muito, muito legal saber todo esse conteúdo. A gente tem mais 5 minutinhos ainda, né? Será que alguém tem alguma pergunta pra gente falar? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar agora, é a hora.
Mas só pra gente também fechar um pouco no sentido de lua nova, né? Porque, assim, é um momento que deu pra entender, né? O momento de outono agora é um momento de agradecer, de olhar pra trás e ver as coisas que foram plantadas, que foram bem colhidas, né? Então, é uma celebração, uma gratidão por tudo isso. E agora é deixar as coisas ficar mais leve a jornada. Então, vocês vão ver aqui no hemisfério norte, quando teve o outono, o meu cabelo caía, caía, caía. Ah, E eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Virou inverno, parou de cair. não. E o outono é isso, né? Deixar as folhas caírem, né? Pra quê? Pra vir o novo, pra gestar o novo, né? Ó, a Lu falou, tenho me sentindo muito emotiva esses dias. Tem algum trânsito que explica isso? Totalmente, porque você tá nesse sinal, nesse momento aí de fechamento, todo mundo tá no fechamento do ano de Mercúrio, que foi um ano de muita exaustão. E se preparando para trazer essa parte do sentir, o Saturno em Peixes, que mostra a nossa responsabilidade com as nossas emoções. Então, assim, se a gente se doa muito para o outro, o que está faltando para gente? O Câncer fala muito, né? O que é a casa da Lua. Do nosso nutrir pessoal, a gente precisa se nutrir. Então, às vezes, a gente só vai perceber que tá faltando, a gente tá precisando tomar água, a gente tá precisando descansar, a gente tá precisando integrar quando já tá no máximo, né? Quando a gente tá no Uhum. auge de A Gi, cansaço. a Gi tá falando de ansiedade também, ontem e hoje. É, assim, a minha percepção de ansiedade nesses dias, acho que vem muito dessa energia de fogo que tá entrando, né? Sim, sim. E E que eu tem que acho que porque a lidar, né? gente tá percebendo energeticamente que tem muita coisa nova vindo pela frente. Então, Aham. no nosso campo, a gente já está sentindo aquela vibração, mas a gente não está entendendo, ainda não integrou aquilo, e é normal. Uhum. É, autoconhecimento na prática aí, né, gente? É, exatamente, exatamente. Eu acho que assim, nós vamos nos preparar para ter um ano de muita emoção, de muitas águas rolando, como, né, Uau. assim, fora e dentro de nós, mas a gente entender que sim, não é um luxo você cuidar do seu emocional, você cuidar do seu espiritual. Ó, a Luanda, eu tô em casa já, Sol Câncer, Lua em Peixes, uma Tamo junto. delícia. Tamo junto. Mas ao mesmo tempo, eu com a minha Lua em Peixes, por exemplo, eu senti a necessidade maior de cuidar de mim, porque a gente tem Uhum. essa facilidade de cuidar do outro, de estar ali pro outro. E pra mim, e aí esse Sol em Áries acho que vai ser importantíssimo pra gente começar pensando no eu, né? Como é que eu cuido de mim primeiro para cuidar do outro, para estar bem com o outro, porque realmente pessoas que são muito fortes, talvez esse ano deem essa desmoronada por conta de um ano lunar. É, né, as pessoas que não entravam em contato com a sua emoção, não tinham esse exercício de olhar para si, né? Agora, tipo, né, o universo está conspirando para que isso aconteça. Então, isso não é um processo também fácil, né, Mica, né? É um processo de muito Uhum. aceitação. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, é esse momento, assim, que a gente precisa procurar de apoio, de estudos, de autoacolhimento mesmo, né? Sim. E eu senti isso, assim, é interessante, tá? Porque eu falei que cada pessoa vai ter um novo começo. Porque na minha experiência, eu tava sempre pensando que o meu novo começo agora ia ser muito para os outros. O que que eu vou fazer, né? O que que eu vou criar para os outros? O que que eu vou fazer agora para, né? Qual que é o próximo passo? E o meu movimento agora nesse sentido foi para mim. O que que eu vou fazer para mim? Como eu vou cuidar de E eu? mim? Isso é meio que novo. E eu? Vou cuidar de mim primeiro. Então, É, é interessante. É bem interessante, porque mesmo nós prevendo, estudando o que vai vir pela frente, quais são as tendências, como nós vamos reagir vai ser muito individual. sim. E aí que entra a espiritualidade, né? A gente precisa trabalhar a espiritualidade, a gente precisa trabalhar as nossas emoções para aprender a se relacionar, para ir para fora, né? Então, esse cuidar de mim, dessa casa, né? E que eu habito, é algo muito importante, assim, para a gente realmente parar e olhar. Senão não tem forças, né, Mica, para ir para fora, não tem É, forças para fazer esse movimento
enfim, de expansão também. Então hoje é um ótimo dia para vocês pensarem, refletirem, como a gente está refletindo aqui. Eu acho que essa conversa foi muito gostosa para Adorei. refletir. Entrar nesse submundo aí sem medo, entrar porque a saída é melhor quando a gente entra e mergulha mesmo. E hoje é um dia lindo para você escrever. Eu gosto, quando eu manifesto, eu gosto mais de manifestar não a ação exatamente. Ah, eu quero isso, mas eu manifesto muito como eu me sinto. Eu me sinto dessa forma, eu gosto de sentir isso. Esse é meu objetivo, né? Então hoje é um dia Uhum. legal para isso. Ô, Mica, a Vika fez uma pergunta interessante ali, ó, porque ela é canceriana, né? A gente até faz aniversário pertinho e ela. Então a gente sempre viveu essa coisa da energia do inverno. Como é que seria um câncer no hemisfério norte, vivendo o verão? Então, é bem diferente, porque eu acho que essa parte do autocuidado, ela vem de uma outra forma, né? E assim, ela pode ser, aqui, se você não estiver conectada, essa parte do câncer pode ser também a mesma coisa que eu falei do Capricórnio, que eu sinto no inverno, no verão aí, que eu tô querendo desacelerar e as coisas estão querendo que eu acelere, né? Pode Uhum, ser essa mesma sensação, mas eu acho que vem muito uhum. a parte do câncer de se nutrir, de se cuidar, porque no verão a gente tem uma vontade de se cuidar mais, assim, né? E no inverno a gente fica mais emotivo, Legal. a gente fica mais na introspecção, né? Eu tirei uma cartinha aqui, porque, Ah, né? Saiu Nós Somos Natureza, tornando-se aterrado e vivendo em conexão. Que lindo, né? Olha só, não sei se você tá pra ver direito, assim. linda, linda. Já é um Eu lembrete te... sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Nós somos natureza. Já abrimos a live Exatamente. falando disso. Eu tirei uma cartinha ontem também, quando eu fiz um ritual aqui, que falava assim: a natureza está te chamando. Que Ai, é que lindo. vai viver as estações, né? Vai viver. Se a chuva tá chovendo, vai dançar na chuva. Se o sol tá fora, vai se iluminar, né? Aqui tá a primavera, mas olha o tempo fechado. Então Não tem que. somosão. Então a gente tem que viver as nossas fases e viver em comunhão com aquilo, não ficar lutando contra, né? Ai, que lindo, Mica. A Lu ama as cartinhas da Vi. Ah, eu também. Quem não me conhece, né, tem cartinha da semana toda semana no meu Toda Instagram. semana. E tem previsão da semana da astrologia aqui também, para quem não conhece. Maravilhosa. Então, nossas medicinas sempre conversando, né, Vi? Obrigada pela sua oportunidade, obrigada por ter topado, tá aqui Obrigada ancorando pelo essa energia aí do convite. hemisfério sul. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todo mundo. E é Obrigada isso. pela presença. Feliz ano Beijo. novo. Feliz ano novo, amiga. Um Feliz ano beijo novo para para todo todos. mundo. Até a próxima. Até a próxima.